Outro programinha para treinar a função tempo de jogo. O que é que esse programa vai fazer? Ele vai passar um horário e outro horário, ou seja, dois horários, 2 horas, que vai representar a hora inicial e a hora final de um jogo. E quer saber a duração desse jogo, sabendo que o jogo pode ter durado, tem que ter durado pelo menos 1 hora e no máximo 24. E que ele pode começar num dia e terminar no outro. Vamos lá, vamos fazer. Ele vai entrar com um inteiro inicial e um inteiro final e quer saber o tempo do jogo. Então, scanf, %d, %d, dois inteiros, inicial e final. Agora eu quero saber o tempo do jogo. Então coloca aqui int tempo. O tempo do jogo. Se o inicial for igual ao final, ou seja, se eles forem iguais, isso quer dizer que acabou no outro dia. Por quê? Porque eu tenho que pelo menos 1 hora. Tipo aqui, ó. 0, 0. O tempo do jogo é pelo menos 1 hora. Então, 0, começou em 0, então ele tem que terminar em pelo menos na hora 1. Se aqui coloquei hora 0, então eu estou falando do outro dia. Então como é que você vai resolver esse problema? Basta verificar se o final é menor ou igual do que o inicial. Caso o inicial for menor ou igual, ou o final for menor ou igual ao inicial, soma mais 24 aqui no final. Vamos lá. Se o final for menor ou igual ao inicial, eu vou somar 24. Ou seja, se o final for menor ou igual do que o inicial, é porque o evento demorou mais do que... começou num dia e terminou no outro, né? Agora eu vou printar aqui. Printar a diferença entre eles. A diferença entre o inicial e o final. O jogo durou %d horas. Esse %d é a diferença entre o final menos o inicial. 16,2. Ops. Tem alguma coisa errada aqui. Se o final for menor ou igual ao inicial. Se o final for menor ou igual ao inicial, o jogo durou 10 horas. Se for 0, 0, 0, 24. E para a última entrada lá, também deu certo. Só que vamos fazer tanto esse processamento do if, quanto isso aqui numa função. A minha função vai ser exatamente tempo. O tempo do jogo. Eu vou passar o parâmetro, o início e o fim. Eu quero saber o tempo final do jogo. Vamos pegar aqui o modelo da função que a gente está fazendo. Primeiro eu tenho que saber o tipo de retorno. Você já viu aqui que eu vou retornar um inteiro. Então coloca aqui inteiro. Int. O nome. Eu vou ter que dar um nome para o meu procedimento. Eu vou tirar esse, colocar tempo e tirar essa variável tempo daqui, que não, a gente nem usou no final disso daqui. Parâmetros. Parâmetros é o que é que eu vou precisar para essa função funcionar. O que é que eu preciso para saber o tempo do jogo? Eu preciso saber onde ele começou, que eu vou falar x, e onde a hora que ele terminou, falar y. Agora, como é que eu vou calcular o tempo do jogo? Se, vou fazer uma variável tempo aqui, variável t, que vai ser a variável que vai ser
vou retornar ela. Colocar o valor do tempo nela e depois retornar ela. Se o final for menor do que o inicial, final mais mais. Só que aqui eu vou passar inicial e final. Então o final é o y e o inicial é o x. Final é o y, o inicial é o x. E aqui eu vou imprimir tempo de x e y. E aqui eu vou ter que tempo recebe, final é o y, inicial é o x. Pronto, sucesso. Eu fiz a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, só que jogando numa função aqui. Tempo x e y. Estou falando que não... Ah, porque não tem x e y. É inicial e final. O jogo durou 14 horas. Vamos recapitular aqui o que é que aconteceu. O que é que eu fiz aqui? Declarei dois inteiros, li eles, que vai ser o tempo inicial e o tempo final. Aí agora eu vou printar na tela. O jogo durou tantas horas. Esse tantas horas vai ser o que essa função retornar para x, o x da função sendo igual ao valor do início e o y da função sendo igual ao valor do fim. É isso que está escrito aqui. Agora vamos ver o que é que está escrito na função. Eu tenho uma função que ela vai retornar o inteiro. O nome dela é tempo. E para ela funcionar, eu preciso, ou seja, o que é que eu preciso para calcular o tempo? Eu preciso de um inteiro que vai representar o início do evento e um inteiro que vai representar o final. Eu coloco essa variável t aqui só para eu falar que... Só para eu colocar o valor do tempo nela e depois retornar ela. Aí eu tenho que verificar. O início e o final são... O final é menor ou igual ao início? Por quê? Porque se eu estiver falando, um negócio começou 10 horas e terminou 8. Se o negócio começou 10 horas e terminou 8, é lógico que o 8 é do outro dia. Então, se eu falei que o final, ou seja, a festa terminou num horário que é menor do que o inicial, então é porque eu estou falando do outro dia. Então eu coloco mais 24 aqui no final. E o tempo da festa vai ser o tempo final menos o inicial. Vou só rodar aqui de novo. 16, 2, durou 10, vamos enviar. Iniciei. Submissões todas e foi aceito. Qualquer dúvida, você deixa um comentário aí. Até mais.